retorno ou de interagir com as pessoas. É uma das preocupações dele. E ele fala sobre o perigo de se impor a essas pessoas, porque as suas emoções estão em jogo. E a gente percebe, né, o quanto existe, sim, um apelo emocional quando a pessoa tem uma certa liderança, quando vira uma figura, assim, muito emblemática em relação a alguma causa ou alguma demanda social. E aí ele pontua que, na educação, suas emoções também estão em jogo, mas são parte de um pacote completo, incluindo o intelecto. Na liderança carismática, às vezes, só as emoções estão em jogo. Aí ele relata a experiência dele como organizador de operários de uma fábrica de tecido no começo do movimento dos sindicatos industriais. E aí ele conta como foi, eram 2.000 pessoas sob os cuidados da organização dele. E aí ele diz que ele era um bom organizador, ele organizava muitas assembleias, muitos eventos, né, com esse grupo, mas aí ele se pegou tendo uma sensação de poder. Aí ele começou a se preocupar com isso e ele diz assim: o povo estava comigo e o inimigo estava contra mim. Eu decidi. Então ele ficou com essa sensação de poder, se preocupou e depois começou a refletir sobre isso. Aí, no final, ele disse que ele decidiu que queria ser um educador e não um organizador, um orador. Os líderes carismáticos, né, desse contexto do recorte que o Miles traz, são aqueles que tiveram muita... que ele teve muita aproximação, né, principalmente o Martin Luther King. Eu trouxe até no final uma explicaçãozinha sobre eles para a gente poder contextualizar. Mas ele destaca isso, sobre o perigo da sensação de poder dos líderes carismáticos. Aí, para a gente refletir, eu trouxe aqui uma pergunta, que é, se vocês quiserem contribuir também, seria: quais características são essenciais para um educador ou educadora que não são necessárias no caso de líderes carismáticos? Pensando líderes carismáticos assim, como pessoas que demandam um grande número, né, de adeptos, ou eles têm uma demanda por uma mudança social muito forte, muito urgente. Alguém quer comentar? Alguém quer falar sobre esse ponto ou eu dou continuidade e depois a gente conversa? Pode continuar. Uhum. Tá bem. Então, eu trouxe algumas reflexões, mas depois a gente conversa, se vocês concordarem. Aí, Paulo Freire, por sua vez, ele responde o seguinte: que as pessoas não são exatamente naturalmente carismáticas, né? Elas se tornam carismáticas na história, socialmente, né? Ou seja, tem um contexto para isso, para essa posição. Aí ele diz que se ele resolve, né, tenta resolver esse problema que preocupa o Miles, principalmente na questão da sensação de poder. Ele diz que se o líder descobre que ele ou ela está se tornando carismático, não devido às suas qualidades, e sim porque está sendo capaz de expressar as expectativas de uma grande massa de pessoas, então ele ou ela é muito mais um tradutor das aspirações e sonhos do povo e não o criador desses sonhos. Então Freire diz que é um problema, que o problema colocado por Miles, né, seria resolvido pela humildade. Se ele ou ela for humilde, o perigo de poder diminuiria. O líder tem que entender que ele ou ela foi moldado pela massa do povo também, e não somente está moldando o povo. É uma consciência necessária, né? A questão não é só fazer a crítica, mas interpretar os sonhos do povo, que estão fazendo o líder se tornar carismático.
E aí eu trouxe para reflexão como se dá a ação de grandes líderes no contexto atual. Porque hoje a gente tem uma demanda diferente, né, do contexto em que eles comentaram ali sobre Malcolm X e Martin Luther King. A gente tem, em alguns momentos, alguns problemas sociais, algumas demandas que demandam uma atitude coletiva, não tem muito essa coisa da figura, né, de um grande líder que engaja todo mundo, mas a gente tem também a questão dos influencers, que é todo mundo comentando sobre aquele tema, como se todo mundo estivesse participando, mas será que as pessoas estão sentindo mesmo aquele problema, aquela pauta? Será que as pessoas estão imersas mesmo naquela situação? Então, como se dá, né, a ação desses grandes líderes, ou dessas lideranças, ou dessas figuras que se propõem a participar, a caminhar com o povo no atual contexto? Como isso é feito, na opinião de vocês? Aí depois vocês me contam, então. Eu vou dar continuidade e depois a gente comenta. Aí Milos pontua que que se eles não se derem conta que o povo que os está fazendo e pensarem que eles que estão fazendo o povo é que é o perigo. Aí ele fala, né, aqueles no contexto ao qual eles estavam se referindo na conversa, que é King e Malcolm X. Sabiam que estavam tentando dar uma voz ao povo que os fazia. Ele diz que eles têm esse mérito. E aí ele fala sobre a escola Highlander, que não era apenas o recipiente dos discursos dos líderes carismáticos, né? Principalmente de King, né? Que teve a Highlander teve uma participação muito importante na caminhada pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Nessa luta pelos direitos civis e tanto Martin Luther King foi muito próximo, né? As principais pessoas envolvidas nessa luta aí, né? Quando emergiu, estão envolvidas com a escola, né, Highlander? Com a escola do Myers. Aí ele diz que ela estava envolvida com o programa de Escola de Cidadania, que era uma parte fundamental do movimento de direitos civis, mas ele ressalta que ela não era só o recipiente dos discursos. Quando ele falou discurso, eu estava pensando muito em ideia, né? Assim, uma ideia que fica em uma sociedade, mas ele estava falando de discursos mesmo, assim, como da pessoa chegar e fazer uma oratória, né, a respeito de determinado tema. Depois eu percebi que ele estava se referindo a isso. E aí ele fala que o que tínhamos feito antes estava sendo usado como uma das muitas bases do movimento de direitos civis. Por isso, nosso papel operacional dentro do movimento de direitos civis era aceito, não só aceito como respeitado, como ele destaca. Tínhamos nosso próprio sentido de valores, sentido de importância. E continua. Estávamos lidando com os radicais, mas também com pessoas que eles não podiam atingir. Com frequência, eles eram obrigados a atingir as pessoas através de nós, porque seus discursos não chegavam até elas. E quando chegavam, as pessoas não sabiam o que fazer com esses discursos. Os líderes carismáticos nos respeitavam porque nós podíamos implementar seus discursos. E a gente traz aí para reflexão, diante da facilidade atual, né? Trazendo para os dias atuais, na difusão e na apropriação dos discursos. E quando eu digo discurso, é em relação a ideias mesmo, assim, na sociedade. Quais os desafios da educação? Para vocês debaterem depois. Eu trouxe algumas coisas para contextualizar, porque Max Weber ele traz também um conceito, né, de liderança carismática, mas com críticas também, algumas parecidas com o pensamento de Miles. Eu posso ler ou fica muita coisa para ler aqui? Pode ler, sim. Posso ler?
De acordo com Max Weber, a liderança carismática é um tipo de dominação que se baseia na capacidade do líder de mobilizar e comandar pessoas através do seu carisma. Os seguidores são devotados ao líder devido à sua personalidade, crença e fé. Muitas vezes, vendo-o como possuidor de uma força mística capaz de trazer mudanças. Weber acreditava que a liderança é uma combinação de autoridade, carisma e tradição. O carisma é uma qualidade especial que inspira e motiva os outros, fazendo com que as pessoas se sintam atraídas pelo líder, pela figura do líder, né? E acreditem em suas ideias, independente de sua posição hierárquica ou qualificações técnicas. Weber considerava essa forma de dominação instável, pois a devoção pode diminuir com o tempo, ao contrário da dominação tradicional ou racional legal, que é a preocupação de Miles também, né? Quando ele coloca que na educação tem a questão do intelecto, né? E o líder carismático nem sempre ele demanda esse intelecto, né? Somente as emoções ele coloca. A liderança carismática não depende de regras ou costumes estabelecidos, mas sim da crença na pessoa do líder. A autoridade de um líder carismático é baseada na admiração e no carisma pessoal. Tem estudos, inclusive, que relacionam com o bolsonarismo aqui no Brasil. Existem líderes carismáticos que nesse conceito, né, são exemplos. Antônio Conselheiro, que fundou a comunidade de Canudos, e até mesmo Adolf Hitler, que exerceu forte dominação carismática na Alemanha nazista. Weber enfatizou que as pessoas precisam acreditar na figura carismática mais do que nos elementos da personalidade do líder, né? Essa abordagem que ele traz é mais crítica, diferente do contexto que eles conversaram naquele recorte que a gente leu. Aí eu vou ler um pouquinho aqui também sobre aqueles que foram citados para a gente entender a diferença sobre eles. Martin Luther King Jr. foi uma figura central no movimento dos direitos civis americano, defendendo a igualdade através da resistência não violenta. Foi um ministro batista que liderou marchas e protestos por direitos de voto, dessegregação e direitos trabalhistas. Desempenhou um papel fundamental no boicote aos ônibus de Montgomery após a prisão de Rosa Parks. E Rosa Parks foi da escola Highlander, o que o impulsionou à proeminência nacional. King fundou a Southern Christian Leadership Conference para combater as leis de Jim Crow e inspirou a aprovação dos direitos civis de 1964. E dos votos, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964 por seu trabalho no movimento dos direitos civis. Já Malcolm X foi um proeminente ativista afro-americano e líder do movimento dos direitos civis também. Foi um ministro muçulmano e defensor dos direitos humanos que desafiou as normas sociais e defendeu o empoderamento negro. Atuou como porta-voz da Nação do Islã durante a década de 1950, pregando o nacionalismo negro e defendendo a separação dos afro-americanos da sociedade branca. Mais tarde rompeu com a organização e articulou suas próprias opiniões, fundando a Organização da Unidade Afro-Americana, e continua a lutar pela libertação negra por todos os meios necessários. Ambos foram figuras importantes na luta pelos direitos civis, embora com abordagens diferentes. King defendia a não violência e a integração, enquanto Malcolm X inicialmente defendia a separação e o autoempoderamento negro. Suas vidas e legados continuam a inspirar movimentos por justiça racial e igualdade. Eu trouxe também, só para não ficar sem nenhuma mulher, para a gente ter como referência de líder carismático, né? Tem a Malala Yousafzai, é uma ativista paquistanesa que nasceu em 97. Ela se tornou conhecida por defender a educação de meninas no Paquistão, mesmo quando o Talibã proibia as meninas de frequentar a escola.
Em 2009, ela começou a escrever um blog anônimo para a BBC, detalhando sua vida sobre o domínio do Talibã, sob o domínio do Talibã, e seu desejo de estudar. Em 9 de outubro de 2012, aos 15 anos, Malala foi baleada na cabeça pelo Talibã enquanto estava em seu ônibus escolar. Ela sobreviveu ao ataque e foi levada para um hospital na Inglaterra para tratamento. O ataque gerou indignação global e ampliou sua mensagem sobre a importância da educação das meninas. Em 2013, Malala fundou o Malala Fund, uma organização que trabalha para garantir o acesso à educação para meninas em zonas de conflito. Em 2014, aos 17 anos, ela se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Aqui é sobre a Highlander porque eu encontrei um documentário no YouTube que ele tem vários recortes, mas é tudo em inglês e não tinha legenda nem nada. Só que eu peguei aqui para compartilhar, mas como na frente a gente vai falar em outras leituras também, né, sobre a escola, aí eu acho que pode passar esse aqui para a gente ir para o debate. Alguém quer falar? Você já terminou essa primeira parte, Sora? Sim, eu já passei o que eu tinha para apresentar. Aí a gente pode começar o debate. Joia, muito bem. Então, obrigada, Suara, pela apresentação, né, que trouxe elementos importantes sobre esse texto, né. Eu acredito que, deixa eu abrir a câmera aqui. Eu acredito, gente, que a gente deve pensar inicialmente tomando como ponto de partida o que o texto propõe, né? Sem prática não há conhecimento, né? E aí ele vai caminhando para essas questões do texto. Então, eu queria fazer um recorte só para enriquecer aí a fala que a nossa colega traz, né? É sobre a semente, né? Ele dá um exemplo aqui, o Mayans dá um exemplo sobre a questão da jardinagem. Deixa eu ver aqui no meu material da 113, eu acho, a página, no início. Alguém criticou as oficinas de Highlander dizendo tudo o que vocês fazem é sentar lá e contar histórias. Bem, se ele tivesse me visto na primavera plantando meu jardim, ele teria dito: aquele sujeito não sabe jardinagem ou como plantar legumes. Não vejo nenhum legume. Tudo que vejo é ele botando uma sementinha no chão. Ele é um falso jardineiro, porque não planta nada. Eu vi e não vi nada lá. Eu vi e não vi nada lá. Então, ele não viu, né? Então, vejam só. Aí eu queria trazer esse recorte do texto para a gente refletir aos questionamentos que a Suara bem colocou. A gente começa pensando quais as características para um líder carismático, ou líderes carismáticos, né? E para a gente pensar que características são essas, e também na fala da Suara e no texto ela destaca isso com grande relevância, que ele é um tradutor de sonhos, né? Que mais? Então, o que é que vocês podem acrescentar nesses questionamentos que ela nos deixou? Foram 3 questionamentos, não é isso? O primeiro foi as características dos líderes, né, Suara? Depois, será que é aquele mesmo sentimento daquele povo, que aquilo que o líder coloca é mesmo o sentimento daquele povo? E, por último, quais os desafios da educação em relação a isso? Então, nós vamos pensar a nossa discussão baseada nos questionamentos que representam a problemática, que é também uma característica da pedagogia freiriana, né? Da proposta de atuação de Paulo Freire, como ele nos diz que a gente tem que colocar a problemática, tem que trazer para a realidade das pessoas, para as nossas realidades, né, que são diferenciadas e tão comuns. Então, como é que a gente pode pensar isso, né? Que características desses líderes? Vocês podem começar. Já vejo uma fila de gente levantando a mãozinha aí. Quem começa falando um pouquinho sobre isso, fique à vontade.
Outra coisa que é importante, gente, às vezes a gente bate o silêncio porque a gente fica inseguro do que. Mas eu acho que é interessante a gente colocar as nossas reflexões e a gente vai encontrando o caminho do texto a partir das nossas compreensões. Às vezes a gente quer fazer o exercício contrário, apontar no texto depois e trazer nossas compreensões. Eu acho que a gente vai do básico, que é o que está mais próximo da gente, das nossas próprias experiências, daquilo que a gente pensa, como a gente pensa esse mundo. E hoje a gente tem um exemplo da questão de líderes carismáticos. O Brasil está vivendo isso, né? Então, a gente tem pessoas carismáticas e que têm o poder de liderar grupos e de que forma isso é positivo, de que forma representa realmente os interesses de uma população, de um grupo, né? E como é que nós vemos isso nas nossas experiências, voltada ao processo da educação, do contexto social, né, de que nós estamos vivendo e que a gente vive na sala de aula, né? E das nossas experiências. Cada um de vocês vem de um espaço, como o colega colocou aí, a realidade dele, qual é a realidade de cada um de vocês. A minha vem do âmbito da escola, como eu já coloquei, da educação básica. Então, eu posso dizer do papel do professor enquanto líder carismático, né, que conduz. E como é que a gente conduz isso? E como é que vocês pensam isso? Olha como eu estou refazendo a mesma pergunta para vocês, né? Quais as características para um líder carismático? Muito bem, Joséildo Capricho, meu amigo. Vamos lá, professora, pensando aqui, né? E assim, cabe a gente refletir sobre até que ponto, né? Esses líderes carismáticos, eles de fato, né, conduzem a população, de fato, na busca de uma transformação da realidade e atender os interesses dessa população, né? E até onde, de fato, existe ali um processo alienante, né? Porque a gente vivencia isso hoje na nossa sociedade brasileira, né? Até onde vai determinadas influências em relação a líderes que comandam uma grande massa popular, mas que essa própria massa popular muitas vezes está seguindo esse líder, indo contra aquilo que, digamos, é o mais ideal para você enquanto população, enquanto sociedade, né? Às vezes você deixa, de fato, de defender ali seus princípios, aquilo que acredita, aquilo que é melhor para você enquanto sociedade, para, de fato, seguir uma prospecção ali de um líder, né? De forma até muitas vezes alienada. Eu vejo dessa forma, né? Até onde os discursos têm um poder de levar reflexões e de você acompanhar determinada pessoa, determinada posição, sem necessariamente aquilo ali ter uma devolutiva para você, enquanto sujeito social, que vive hoje em dia em um contexto de luta ainda por direitos, por igualdades, né, contra a questão de preconceitos, né, e a gente vê isso muito presente na nossa classe, porque, assim, a gente está na contramão dessa luta, digamos assim, a gente está remando contra a maré, a gente, que eu digo enquanto professores, lutando para realmente promover uma educação que seja reflexiva, que seja crítica, né, de instigar nos nossos alunos essa consciência realmente crítica, né, nesses processos educacionais, e a gente luta por essa consciência, né, por essa reflexão dos nossos alunos contra a discursos alienantes de esferas maiores que não querem que as pessoas pensem, reflitam, né, se posicionem. Então, essa questão mesmo para a gente pensar também em complemento ao que a senhora estava colocando. Perfeito, José Hildo. E uma coisa que é importante é a gente pensar também, né, sobre as nossas posturas enquanto professores, né, o nosso comprometimento, né, com que pauta nós estamos comprometidos, com que viés de ideologia nós estamos nos pautando e
ao longo do texto, fala justamente da questão de ser neutro, da neutralidade, né? E a gente sabe que Freire já disse que não existe neutralidade. Quando a gente se diz neutro, a gente já se posicionou de alguma forma, né? Ou contra ou a favor. Eu queria que José Leandro falasse sobre o que ele escreveu, José, lá no chat, porque o chat para mim não está dando certo. Eu posso ler aqui, mas ele já levantou a mão, não foi? Foi, vai, querido. Não estamos ouvindo. Eu não sei se é o meu, eu não estou ouvindo. No contexto atual, o discurso do professor é uma ferramenta de quê, Soara, por favor? José Jadson, é isso? Eu vou começar aqui. O discurso tem o poder de mobilizar lutas, fortalecer identidades e transformar realidades. Desculpa, Leandro, é porque a gente não está ouvindo, viu? Aí eu vou ler para você, tá certo? Por meio dele, vozes ganham espaço e ideias se tornam ações. Nesse processo, nasce e se desenvolve o pensamento crítico, que permite questionar, analisar e propor novos caminhos. O professor exerce papel central nessa construção, é mediador de saberes, instigador de reflexão e orientador para que o aluno vá além da repetição, tornando-se sujeito ativo na sociedade. Aí ele continua: no contexto atual, o discurso do professor é uma ferramenta de transformação. Cada palavra, cada posicionamento em sala de aula contribui para formar consciências e construir pensamento crítico. Não existe professor neutro. Ao ensinar, sempre se transmite valores, visões de mundo e possibilidades de mudança. O professor, portanto, não é apenas transmissor de conteúdos, mas ator social ativo, que por meio de diálogo e da reflexão participa das lutas por uma sociedade mais justa, consciente e democrática. Perfeito. E uma coisa que você coloca é a questão do papel do professor, né? E como é que é esse professor? O que espera de um professor de início? A gente tem o quê? Deseja-se que o professor seja o quê? Carismático. E o que é ser carismático, gente? O que é que tem a ver isso com o texto, né? Veja como a gente coloca tantas atribuições ao professor. É tão fácil, né? A gente já acha logo que tem que ser competente, responsável, comprometido. Se fôssemos elencar todo mundo, ia fazer uma lista bem significativa, mas ele precisa integralmente ser carismático. De que forma isso é carismático? Por que carismático? Porque esse texto vem trabalhar isso, essa temática, essa característica do líder carismático. Por que é tão importante para Paulo Freire trazer isso dentro de uma discussão? Ele destaca essa conversa. É isso que a gente precisa pensar. Por que ele trouxe isso? Foi só porque ele queria apresentar uma conversa que ele teve, ou porque tem algum fundamento ideológico, filosófico dentro dessa pauta que a gente precisa entender, né? E aí eu vou trazer de novo a pergunta que a Soara destacou inicialmente. Quais as características para um líder carismático? O que é que ele faz enquanto carismático? Ele faz o quê? E ela falou, viu? Ela falou, apresentou lá, direito, bem no início. O que é que vocês destacam? Abram o microfone e digam assim, penso isso, penso aquilo, penso, logo existo, existo porque penso. Vamos lá. Vamos mobilizar este grupo a falar, minha gente. O líder carismático, ele traduz sonhos, os sonhos das pessoas. O que é que ele faz? Quando ele quer conquistar um grupo, ele quer conduzir aquele grupo dentro de uma perspectiva carismática. Professora, eu vou falar.
Eu tinha botado lá no chat que eu ia falar a minha reflexão. Certo. Eu Eu estou me com chamo problema de Marilene. visualizar o chat, viu, minha gente? E a senhora vai me ajudando a ler aí. Não, eu vou falar aqui. Meu nome é Marilene, eu sou daqui da cidade de Acari. Na minha reflexão, que eu coloco sobre os líderes, sabe? Que os líderes nunca esqueçam de exercitar o olhar afetuoso para o outro, sobretudo sobre a educação freiriana, e que mais valorização para o professor que está dentro de sala de aula, porque a gente vê nos dias atuais professor com a demanda muito grande dentro de sala de aula, e, e muitas vezes o professor é julgado por coisas pequenas que poderia, diante de uma conversa, ser resolvido. E que a vida necessita de mais leveza diante de todo o seu vendavais que acontece no dia a dia de cada um. É isso. Gente, eu vou aproveitar a fala da Marilene. Ela diz assim, que os líderes precisam olhar, né, mais para os professores, né? E eu fico pensando assim, por quê? Eu vou fazer uma pergunta bem trivial. Por que que, apesar dos professores serem desvalorizados, eu vou pegar um exemplo de uma pequena cidade, né? Mas eles ainda continuam, um exemplo só, votando no candidato que o oprimiu, né? Que não deu os direitos, que não deu os aumentos, o ajuste devido de seus salários, os aumentos devidos. Isso é um exemplo de eu estou pegando um exemplo de uma pequena cidade, mas que a gente vê no Brasil, né? Então, por que isso? O que é que causa isso? Aí a gente volta a pensar em algumas questões que Paulo Freire falava e que está no livro Pedagogia do Oprimido, né? Que está no livro, em outros livros de Freire, que ele traz e traz de novo, com outra fala, com outros exemplos, com outras problemáticas, né? E que tem a ver com quando a gente fala da conscientização, quando a gente fala de conhecimento, porque a conscientização ela tem a ver com consciência, e para tomada de consciência, a gente precisa conhecer, e que muitas vezes a gente não conhece. Como é que se faz para que o outro não tenha acesso ao conhecimento? Veja onde vai dar essa conversa da questão dos líderes carismáticos, né? Então, a gente se nega, a gente se vê como oprimido, a gente se vê como aquele que não tem competência para chegar a tal, para conseguir tal, para ser tal, para realizar nossos sonhos. Tanto é que a pedagogia freiriana ela ressalta a questão dos sonhos, dos desejos, né, da gente se colocar enquanto indivíduo, enquanto sujeito participante, protagonista, né, que é um termo bem mais popular, mais comum, protagonista das ações. Né? Por quê? Porque quando a gente se torna protagonista, a gente vai se autodeterminando enquanto indivíduo e sujeito participante de um contexto e não se sente à parte. Né? Então, os processos, eles precisam passar pela questão da conscientização, é necessária a questão do respeito, do diálogo, isso não se conquista dado, né? Isso é uma conquista que tem que ir em busca, não, a gente não vai receber, ninguém vai valorizar a gente assim, vou agora valorizar. A valorização é uma conquista, é uma luta. Por isso que a palavra luta, ela caminha nos textos de Paulo Freire. A palavra busca, ela acompanha os textos de Paulo Freire. Então, a gente precisa entender as mensagens que trazem nesse discurso. Quando ele coloca que a pessoa estava lá plantando, mas ele não, esse jardineiro está enganando, não estou vendo nenhum legume. Estou vendo nada, porque a gente precisa o quê? Entender o processo, compreender como se dá o processo,
para ver o que vai dar de fruto. O que é que se tem? Isso se chama um processo, um planejamento, uma ação e uma esperança, né? Tudo aliado dentro de uma compreensão para a gente entender como é que a gente se coloca nesse mundo. E os líderes carismáticos, eles vêm assim, buscando compreender o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem, para dali eles fazerem o quê? Fazerem a proposta que eles se lançam enquanto propagador daquela possibilidade, né? É dizer ao outro que eu posso garantir que você faça isso ou não. Então, a partir do momento que eu digo ao outro que sou eu que vou garantir, eu estou tirando dele o direito e a potencialidade de acreditar em si mesmo como pessoa capaz de ir em busca, pessoa capaz de conquistar, né? Então, o texto diz, e a Suara destacou, que ele molda, o líder carismático, ele molda o grupo, mas também pode ser moldado por ele. Então, em outros autores, a gente pode ver que essa relação ela pode se dar de uma maneira que tanto possa levar o grupo a escapar assim, do controle, como possa levar o líder também a escapar do controle, dessa relação que tem que ser uma relação de respeito, de solidariedade, de companheirismo, de parceria, de luta em comum. Né? E a gente entende muito bem, no contexto em que a gente vive, o perigo quando alguém tem o poder na mão. Tanto é que a nossa democracia, para que a gente garanta o direito, né, a justiça e a igualdade, a gente precisa o quê? Né? Caminhar com 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Não pode um só deter o poder, para que haja o equilíbrio, ou próximo do equilíbrio. Né? Senão a gente vai voltar de novo ao período colonial, onde o rei é quem dava as cartas e os comandos, né? E a gente já se libertou, né, dessa questão. Então, esse texto de hoje, ele é muito provocativo. Ele é muito provocativo para o dia de hoje, para as questões sociopolíticas, econômicas e sociais que estamos vivendo, para essa nova geopolítica que o mundo está vivendo, né? E aqui ainda tem uma coisa muito importante que está no texto, que ele diz assim, que esse líder carismático, ele procura descobrir qual é o desejo do grupo. Eu vou usar a palavra grupo, mas do povo também pode ser. E aí ele pode, dessa maneira, depois que ele descobrir que desejo esse povo tem, ele pode, tanto em busca de ajudar a construir a realização desse desejo, como manipular para que esse desejo seja, a partir dele, eu possa manipular aquele grupo e deter o controle sobre aquele povo. Aí vem o segundo questionamento que Suara colocou. Será que é aquele mesmo sentimento daquele povo? Aquele desejo que o líder coloca? Né? Então, será que é esse mesmo desejo? Ou será que não foi, de alguma forma, manipulado, criado uma faceta para dar a impressão de que esse é o desejo? Né? Então, como é que a gente se coloca com esse questionamento de um texto tão simples, mas trazendo uma coisa tão profunda para que a gente possa refletir? E logo num contexto como esse, minha gente, vocês precisam falar. Eu preciso ouvir vocês. Muito boa colocação da Marilene, que ela impulsiona a gente a pensar sobre isso e junto com esse segundo questionamento, que seria justamente que sentimento é desse povo? E será que o povo pode manipular o líder ou o líder manipular o povo? Será? Vamos lá, a Suara quer falar? Sara, se você quiser, eu posso ler o chat, que tem algumas pessoas que participaram. Posso continuar onde... Perfeito, ajuda, por favor. Pronto. Depois do Leandro, a professora Maria falou, muitas são nossas qualidades. Aí depois Joseildo falou, a questão das emoções também. Aí depois José Jadson disse, um líder carismático, professor, é aquele que inspira pela sua postura e exemplo.
Ele motiva os alunos não apenas pelo conhecimento, mas pela forma como transmite confiança, entusiasmo e visão de futuro. Faz com que cada estudante. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Com que cada estudante se sinta parte do processo, gera pertencimento, cria vínculos de respeito e desperta o desejo de aprender. Aí depois José Leandro também falou: acredito que o carisma do líder é um aspecto imbricado no engajamento do educador. A professora Maria Mello disse: na Igreja Católica, a gente tinha a prática da revolução carismática. Eram encontros onde louvarmos e entrávamos em sintonia com o Espírito Santo. Então, o líder carismático, a despeito da fé, é uma espécie de divindade ou entidade santa. Freire até comentou sobre isso também, né? Ele falou assim que o líder carismático ele tem que entender que ele não foi escolhido por Deus, mas que ele está levando as aspirações, os sonhos, né, os desejos daquele povo. Aí o José Jadson disse: porque são alienados. Eu não sei se estava no mesmo contexto aqui da fala da professora, acho que foi em outro contexto que ele falou. São pessoas alienadas que seguem o pensamento de manada, sem questionar. Eu acho que ele estava comentando sobre a sua fala, Sara. Não é isso? Aí ele diz: são pessoas alienadas que seguem o pensamento de manada, sem questionar ou refletir. Imagine um professor que deveria lutar pelos direitos da educação, mas que apenas baixa a cabeça para um prefeito ou secretário. Ele estava falando sobre a fala de Sara naquele momento. Ou secretário de educação, sem exercer sua função crítica e transformadora. A Rita de Cássia Souza de Lucena disse: excelentes reflexões. Aí José Jadson disse: era a fala da professora, Sara, isso. Que só contextualizando, porque foi depois da Revolução Carismática que a professora Maria colocou, eu pensei que dava uma continuidade, mas era um outro contexto. Só isso, né? Até agora. Alguém quer falar? Para contribuir um pouco? Eu acho que também a gente pode pensar quando a gente fala dessa questão do povo, né, dessa questão carismática, a professora Maria Mello, né, trouxe a Aparecida, ela trouxe uma fala sobre a questão religiosa, e a gente sabe que tem alguns pontos que toca a massa, o ponto sentimental, emocional, né, a questão religiosa, que historicamente foi um ponto muito, muito forte na questão de como usar nas relações de poder, domínio e controle da nossa sociedade, né? Isso está em história, quem for de história aí me ajude, contribua, por favor. Né? Então, e também a questão emocional, do sentimento, né? daquela de se colocar no sentimento da dor do outro. Então, quando a gente se coloca enquanto se vitimiza, sensibilizando um grupo, uma massa, tudo isso. E também a gente pode pensar no sentido de uma forma positiva desse líder carismático, né? Quando a gente pensa, não pensa só na questão do professor, mas do gestor da escola, do gestor municipal, do gestor estadual e dos demais que ocupam os lugares de liderança, né? E a gente precisa entender que liderança é preciso caminhar com o grupo, e para isso o grupo tem que estar atuante, tem que estar agindo, tem que estar constantemente. Então, é um trabalho da gente enquanto sujeito crítico, enquanto sujeito político, a gente acompanhar o que acontece ao nosso redor, no contexto da nossa escola, da nossa sala de aula, da nossa escola, da comunidade que a escola está inserida, da nossa cidade. Então, a gente precisa estar envolvido com isso, para que a gente possa contribuir para que esses estudantes, esses alunos, eles tenham desenvolvido a possibilidade de atuar como protagonista
como sujeito de suas vidas e da sociedade. Parece que a sociedade termina aqui com a gente, não, a gente tem que pensar que a gente está ajudando, contribuindo no processo de formação de pessoas para atuarem a partir de hoje e diante. Não é para atuar amanhã nem para atuar agora, mas a partir de agora e diante. Né? Então, as crianças atuam no seu contexto, se organizando, se manifestando através de grêmios estudantis, adolescentes, em ações, pequenos grupos, e aí a gente vai trazendo esse envolvimento nesse exercício de vivenciar a cidadania. Parece um discurso tão batido, mas ao mesmo tempo tão pouco vivido. E a gente precisa trazer de novo para a escola. A escola está vivendo hoje um contexto de muita burocracia, é uma educação mais que censitária, voltada a dados, a avaliações externas, e a gente precisa humanizar mais esse processo. Né? Estamos hoje vivendo num contexto, né, das escolas, a luta pelo SAEB, a luta pelo Enem. Então, são várias avaliações que nos cercam e, muitas vezes, né, impedem que o processo da sala de aula seja um processo mais vivo, mais dinâmico, mais voltado para a formação dos sujeitos, né, para a autoformação dos sujeitos. A professora Cida Cruz levantou a mão. Boa noite, minha gente. É só para dar uma contribuição, não diretamente do carismático, né, mas fazer uma ponte em relação ao professor, né, também aprender a lidar com as emoções, né, as suas emoções e as emoções do aluno, né. A gente está sempre movida com conteúdo, como dá, né, Saeb, todas essas avaliações externas e as internas da escola, né? E a gente esquece de um pouco de fazer essa reflexão de como como é que eu estou emocionalmente, né? Para trabalhar com esse meu aluno. O que eu posso trabalhar as emoções do meu aluno, se de repente, independente do tamanho da série, do grau de estudo, né, de modalidade, porque a gente está muito no piloto automático, só fazendo aquilo, sempre a mesma coisa, é nota, é caderneta, é a chamada, é não sei o quê, é não sei o quê, e a gente está esquecendo de trabalhar um pouco essa sensibilidade, né? Essas nossas emoções, que de repente esse piloto automático está, de fato, encobrindo, deixando de lado, né? E a gente está sem se perceber essas emoções que eu posso trabalhar nesse meu aluno, através de uma dinâmica, através de uma atividade, através de uma música, através de alguma coisa que muita gente diz, não tem tempo. Mas será que, de fato, esse tempo que eu paro para falar um pouco das emoções, de passar um pouco, de ver esse aluno como está, escutar a história de vida dele, o que eles aprenderam hoje, então, a gente vai passando tudo aquela mesma coisa e aquele aluno sobrecarregado, e nós também, enquanto professor, também sobrecarregado dessa quantidade de exigência que vem a escola, né? O currículo, a escola, as avaliações, e a gente vai ficando também sufocado. É culpa do professor? Não, porque a gente sabe a sobrecarga que nós temos, né? O que o sistema nos exige cada dia mais, né? Cada vez mais aumentando essas avaliações. Então, a gente precisa também, gente, parar um pouco e ver como é que eu estou emocionalmente, como é que eu trabalho isso, como é que eu posso também trabalhar em mim e trabalhar com meus alunos, às vezes uma vez por semana, uma vez no mês, mas nunca deixar de estar atento a essas emoções que esses alunos têm, possa nos trazer, né, nos encaminhar. Por exemplo, eu me lembro até hoje da minha educação infantil, da minha educação do ensino fundamental. Toda sexta-feira é a aula do teatro. Na sexta-feira a professora não fazia atividade nada depois do recreio. Era teatro. Então, a gente tinha que se apresentar a semana toda, a gente sonhava com a sexta-feira,
não é? Porque o aluno ia cantar, alguém ia falar uma poesia, veja, tantos anos atrás, e a gente ainda, né, se preocupando só de encher o menino conteúdo é o sistema, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Respira, professor. Mostre essas emoções que nós temos tanto a contribuir, né? Tanto a participar, tanto a nos motivarmos, né? Eu sou professor, eu sei de todos os pontos negativos, as coisas que a gente tem passado, os desafios, mas eu sou professor sobre todas as coisas, né? E o meu trabalho está em formar pessoas no mundo, nesse mundo tão cruel, gente, tão difícil de lidar. Então, vamos também trabalhar, né? Voltar para ver essas crianças sorrirem, para que nós também possamos nos cuidar das nossas emoções, que ainda está muito escondidinha, né? Então, eu queria fazer uma ponte desse professor carismático, que esse professor carismático, ele precisa, sim, trabalhar as emoções dele e a dos seus alunos. É fácil, professora Cida Cruz. Nada é fácil na educação. O pessoal, quando eu estou trabalhando, né, na sala dela, pergunta, você quer ser professor? Por quê? Não, professora, eu quero um jeito. Raramente as pessoas dizem porque querem ser professor, né? Então, nós somos professores porque nós optamos por isso, independente das circunstâncias. Então, vamos, de fato, né, contribuir para que esses alunos recebam também, saber um pouco, mexer com as suas emoções, né? Seja as emoções positivas, né? Seja também as emoções negativas, que quando a gente trata das emoções, a gente não sabe o que vai receber, né? De repente você vai receber um grande sorriso e de repente você vai receber alguma mensagem que você, de repente, nem estaria pronto para. Mas a partir daquele momento que você para escutar aquele aluno ou aquela aluna, né? Você está mexendo de fato com as emoções dele. Então, eu gosto muito de Freire, né, por conta disso, né, da preocupação que ele tinha da pessoa, do educando, do cuidado com o professor, com o aluno, né? E esse cuidado a gente às vezes esquece porque o piloto automático está ligado, né? E principalmente depois da pandemia, né? O mundo mudou. Vocês percebem que o mundo mudou. E com ele, as pessoas mudaram, porque o mundo é outro, gente. Se vocês vão perceber que o mundo é outro. Primeiro, que o mundo está voando, a gente já estamos em dezembro e a gente está, né? Segundo, que o número de pessoas com saúde mental aumentou assustadoramente, não é? Os nossos alunos estão doentes, os nossos professores estamos doentes, o mundo inteiro está doente. Então, vamos, de fato, trabalhar essas emoções tão necessárias e tão importantes no mundo de hoje. Era a minha contribuição que eu queria falar. Obrigada por me ouvirem. E desculpa, eu não estou ligando a câmera porque eu estou com oscilação aqui na minha internet. Eita, coisa boa essa fala, Cida. Professora Aparecida, aí essa sua fala, eu vou aproveitar e vou emendar aqui, fazer uma emenda com o texto que a gente tem. Vou dizer a vocês, na página 159, no finalzinho, veja o que está escrito. E eu queria que vocês fossem procurando no texto algo que vocês se identificaram, acharam positivo, que nós vamos fechar, cada um colocando aquela sua frase, aquele pedacinho que você achou significativo. Vão procurando, durante esse momento, né? Ainda temos em torno de 20 minutos, e eu vou ler, que tem a ver com o que a professora Aparecida Cruz estava falando. Vejam só, escutem. Acho que temos que criar em nós mesmos, através da análise crítica da nossa prática, algumas qualidades, algumas virtudes como educadores. Uma delas, por exemplo, é a qualidade de se tornar cada vez mais aberto para sentir o sentimento dos outros, para se tornar tão sensível que possamos adivinhar o que o grupo ou uma pessoa está pensando naquele momento. Essas coisas não podem ser ensinadas como conteúdo. Essas coisas têm que ser aprendidas através do exemplo de um bom professor. Olha que coisa forte. Eu achei, assim, tudo a ver com o que a Aparecida estava dizendo. E quando a gente fala desse contexto atual, que estamos
todos adoecidos, estamos todos prejudicados pós-pandemia, seja na nossa saúde emocional, seja na nossa saúde orgânica, né? Então, nós precisamos fazer do espaço da sala de aula um espaço saudável, né? Que a gente possa buscar estratégias de caminhar juntos com os nossos pares, sejam eles os estudantes, sejam eles colegas de trabalho, e evitar coisas menores, evitar problemas que não têm grande relevância, né? E a gente ir em busca eu digo que a gente tem que ser de luta e não de briga, porque a briga são coisas pequenas, mas a luta é bem maior, né? Então a gente tem que ser de luta. Então a nossa luta é por viver cada vez melhor nos contextos em que a gente está coabitando uns com os outros, né? Então, aí o Miles diz, depois dessa fala de Freire, isso é um problema, assim como podemos ter um corpo de conhecimento e de entendimento e resistir à tentação de interpretar erroneamente os interesses das pessoas, porque estamos buscando uma oportunidade para descarregar esse grande fardo de ouro que armazenamos. Paulo diz, não fazer isso, Miles, é uma das outras virtudes. Então, as virtudes estão aí, né? E não jogar esse fardo de ouro, mas a gente também fazer essa relação de sentimento, de troca, né? E aí, enquanto vocês estão procurando a frase que vocês vão colocando, né, eu queria trazer também o terceiro questionamento que a Suara colocou, que foi: quais os desafios da educação? E agora, quais os desafios da educação no sentido da gente pensar essa questão das lideranças carismáticas, dessa relação do povo com o líder, da comunidade com o líder, do grupo com o líder, com os líderes, né, com as lideranças, e uma coisa que a gente precisa pensar muito é nessa relação de poder que afeta cada um de nós, como é que a gente se coloca quando a gente está, no caso, como a gente se vê se a gente estiver no lugar de poder, né, e que poder é esse, poder de quê, né, para que a gente possa ter consciência disso, para que a gente não extrapole as condições do outro e dos outros, para que a gente consiga ver o outro com o sentimento e o olhar do companheirismo, dessa parceria, dessa construção coletiva, né? A gente vive numa sociedade individualista, capitalista, né? que presume-se que cada um por si, né? Que a gente está num processo de sobrevivência, lutando, parece tinha um termo que se usava antigamente não, há um tempo atrás, que era selva de pedra, e essa selva de pedra tinha a ver com o contexto de uma cidade urbana muito difícil, né? E das lutas urbanas para se sobreviver nesse contexto. E a gente vê que essa selva de pedra, ela cresceu, ela está em vários lugares. E essa selva é essa luta pela sobrevivência, né? E que a gente veja o contexto da nossa relação da humanização, né? Dessa nossa humanização enquanto sujeito, né? E aí a gente, quando lê um livro de Freire, a gente tem que resgatar todos os outros que a gente já leu, né? Todo o pensamento de Freire, né? Que traz essa relação oprimido-opressor, essa relação da esperança enquanto possibilidade viável, né? Então, o que é que vocês colocam para nós agora, enquanto as frases que vocês destacaram no texto? Quem gostaria de começar lendo? Suara, você também tem alguma que você destacou, que você se identificou, que representou bem essa nossa discussão? Quem mais? Eu gostei muito da... Essas que eu coloquei aí, basicamente, são as que eu mais gostei. Mas quando o Freire fala que se o líder descobrir que ele ou ela está se tornando carismático, não devido às suas qualidades, e sim porque está sendo capaz de expressar as expectativas de uma grande massa de pessoas, então ele ou ela é muito mais um tradutor das aspirações e sonhos do povo
e não um criador desses sonhos. Eu gostei, porque tem muito a ver com o contexto, né? Que nasce esse líder. Essa liderança, ela nasce por uma necessidade, por um contexto que pede uma mudança, né? Como eles estavam comentando ali do Martin Luther King, né? E do Malcolm X. Eles precisavam de uma mudança, estavam vivendo um apartheid, né? Em que os brancos tinham direitos diferentes das pessoas negras. Tudo era separado, até mesmo as igrejas, né? Nas igrejas que os brancos frequentavam, os negros não podiam frequentar. E eu sempre conheci, assim, a história da Rosa Parks, e foi pesquisando para essa apresentação que eu descobri que ela foi uma aluna da Highlander. E aí eu achei muito interessante isso, porque ela viu ali naquele contexto outras pessoas brancas que tinham um comportamento diferente. Então, ela foi muito importante. A gente fala muito do Martin Luther King nessa mudança dos direitos civis nos Estados Unidos, mas a Rosa Parks foi quem começou. Por quê? Porque no ônibus, em que se chegasse uma pessoa branca, uma pessoa negra tinha que levantar para dar o lugar. E aí o protesto dela foi se sentando e dizendo: eu não vou levantar. Né? Então, aquele momento foi um divisor de águas e desencadeou toda a força para o movimento crescer naquele contexto dos Estados Unidos, e começou assim a luta pelos direitos civis organizada, e a Highlander, que é a escola do Miles, teve um papel primordial nesse contexto. Então, é como o Freire coloca, né? O papel do líder é pelas aspirações do povo, né? Tem muito a ver com a necessidade daquilo que eles estão vivendo, o que é necessário mudar. E eu achei muito interessante isso, porque eu sabia da Rosa Parks, mas eu não conhecia o Miles Horton. Conheci por conta desse livro, conheci por conta do grupo, né? E nessa pesquisa para essa apresentação de hoje eu descobri muitas coisas legais sobre isso. Eu gostei muito mesmo. E a Rosa Parks, como eu já falei, né, durante a apresentação, ela parece que 6 meses antes de iniciar esses protestos, ela tinha saído da escola da Highlander. Ela vinha tendo aulas lá. Então, teve um papel fundamental essa escola de cidadania, né? Entender sobre os seus direitos e sobre a necessidade. Então, a liderança ela tem a ver também com a demanda social, com a necessidade de mudança. É isso. Nossa, muito boa a sua fala. E a gente, quando você fala do exemplo da Rosa, na resistência dela no ônibus, né? Ela interpretou exatamente o desejo de um grupo, né? Que era Exatamente. enfrentar e resistir. Então, por isso, ela também tem uma representatividade carismática até hoje, né? Então, é Sim, isso. Tem muito a ver. Mas alguém? Bora lá, pessoal. Quem gostaria de ler a parte que achou relevante, se identificou por algum motivo? Eu acho que também só ler também é interessante, vai que você não quer comentar, mas se você lança para o grupo, ótimo, né? Porque o grupo, a gente lê aqui, a gente discute e traz isso para a pauta do grupo, para o estudo da gente. Isso é uma forma de contribuir também, né? De repente eu achei interessante, mas eu não consegui ainda elaborar. Então eu lanço para o grupo e o grupo ajuda a fazer essa elaboração. Como é que fica essa questão desse papel da educação, então? Qual seria, então, o desafio da educação nesse contexto das lideranças carismáticas, desse contexto que a gente foi discutindo até agora, até então? Várias coisas que vocês podem contribuir. Já fui lançando alguns pontos. A fala da Suara alimentou várias situações, né? Como pensar no nosso contexto, pensar na nossa história, pensar na nossa realidade.
e relacionada à questão étnica, à questão de gênero, as várias questões e problemáticas que a nossa sociedade vive hoje, né? E que vem vivendo ao longo dos anos, e que não foram rompidas, e que não foram superadas ainda, fazem parte desse contexto de lutas, né? Então, a gente só está começando, né, as lutas, os processos. Vejam que quase nós perdemos a nossa democracia, o nosso direito, nossos direitos, né, enquanto cidadão, e isso provoca em nós uma preocupação, né? Pois não, José Ido, pode falar. Professora, e aí eu retomo até um pouco do que eu trouxe na fala lá do início, né, em que a gente, enquanto professor, está aí nessa luta constante, né, de levarmos para os nossos alunos essa questão da conscientização, da problematização, da reflexão crítica contra esses discursos prontos que a gente vê por aí tentando convencer do contrário, né? Porque muitas vezes a gente vê essa perspectiva da educação ela sendo subjugada, justamente por quê? Porque leva a pensar, leva você a refletir e a não acreditar em tudo que está posto da forma que está posto, né? Sempre questionar, e por isso que o professor e o contexto educacional ele está sendo sempre muito atacado, né? Muitas vezes alguns desses determinados líderes que têm determinados discursos alienantes, eles não querem que as pessoas pensem, né, que reflitam. E aí, justamente, eu peguei um trecho aqui que está bem no início do capítulo 4 que diz assim: quanto mais as pessoas se tornam elas mesmas, melhor será a democracia, né? E aí traz em seguida a fala de Freire dentro da conversa com Miles, né? Onde Freire vai colocando a questão da necessidade de ouvir as pessoas e até conecta com aquilo que a senhora vinha falando sobre a questão dos anseios, dos sonhos, dos desejos. Então, para construir uma sociedade que seja de fato mais justa, mais inclusiva, qual é o meu desejo enquanto sujeito, né? Enquanto estudante, enquanto professor, e como é que eu posso me posicionar diante dessa sociedade que ao tempo todo está também querendo colocar um viés de interesses em outras perspectivas, dependendo de que líderes estão no poder, por exemplo, né? Então, como é que eu posso pensar, né, num contexto de um coletivo também, né? E pensando nesse contexto de coletivo, como é que a gente pode, de fato, traduzir essa educação que nós, enquanto sujeito, também estamos construindo, que leve a gente, a, de fato, a uma emancipação, a democratização, no sentido de podermos pensar esses processos e intervir neles em busca, de fato, daquilo que vai ser o melhor para a gente enquanto sujeitos coletivos, né? Então, eu trouxe esse trecho que achei bem pertinente e achei que conectou muito com o que a gente vem colocando aqui nesse encontro de hoje. Perfeito, José Hildo. Olha só, a costura que você fez, né? Você pegou lá de trás do começo da sua fala, então você foi refletindo, você foi analisando, você foi pensando e trazendo aqui para a gente já esse amarrado, né? Que de uma forma inconclusa, porque não acaba aí. Você vai continuar refletindo e reelaborando isso para que você possa utilizar na sua vida prática, na sua prática pedagógica, na sua prática de vida, né? Porque ser professor comprometido com essas pautas freirianas não é só na hora do estudo de grupo, nem quando a gente lê um livro, né? A gente tem que estar comprometido justamente na nossa postura ética, enquanto sujeito, sujeito professor, sujeito aluno, sujeito mãe, sujeito pai, marido, mulher, homem, né? Então, dentro das nossas várias faces sociais, né, a gente integrá-las dentro de uma perspectiva ética, política, comprometida com o todo, né? Com essa ação que vai combinar com essa ação nossa na sala de aula, com esses nossos
nossa prática de enfrentamento aos desafios que a educação tem hoje. Veja, dentro de um contexto de dominação, qual é a primeira pauta a ser atacada? A educação. Né? E por que a educação é a pauta que vai de início sendo atacada? Porque ela tem esse poder, ela tem essa condição de fazer diferente, ajudar no processo de pensar o mundo, pensar-se no mundo e pensar com o mundo, com ele e nele. Né? Então, ajudar o sujeito a se ver nesse contexto, porque as pessoas excluídas, elas não se veem fazendo parte, elas se veem à parte. Por isso que se dá o processo de exclusão, porque ele afeta logo essa relação de construção de sentidos de vida, de sentidos de sentimento, de sentidos de sentir-se no mundo. Né? Por isso que a pedagogia freiriana, ela propõe essa construção do indivíduo como fazendo parte, o indivíduo dentro do contexto. Por isso que trazer na problemática a ser pensada, a ser refletida, a vida do indivíduo, né? Do sujeito que está ali nessa construção. Então, isso é extremamente importante. Tem mais alguém que gostaria de fazer? O Freire fala da assunção da palavra, está lá no livro Pedagogia da Autonomia, aquele pequenininho que quase todo mundo tem, né? Bem dividido, bem didático, que a gente precisa se apropriar também. E ele fala da assunção da palavra. A assunção da palavra é a gente não deixar, entre outras coisas, é a gente não deixar de dizer a nossa palavra. Então, a gente vem para o grupo de estudo, vamos cá dizer a nossa palavra. Qual é a palavra de vocês? Olha aí, quem mais gostaria de deixar a palavra? Sara, tem algumas contribuições no chat. Quer Por que eu leia? Por favor. Eu vou começar de baixo para cima, porque deve ser as perguntas, né? Que você foi provocando e as pessoas participando. Aí a última fala do Joseildo disse verdade no nosso cotidiano. Isso. Agora, a Márcia Marciano, ela disse que o recorte que ela trouxe. Sempre fui ambivalente com relação a líderes carismáticos. Por um lado, eles podem ser importantes, por outro, podem se tornar perigosos se as pessoas passarem a depender apenas deles. O desafio consiste em transformar o carisma, depois de apenas deles, fechou aspas, né? O desafio consiste em transformar o carisma em diálogo, colocando-o a serviço da escuta, da problematização e da construção coletiva de saberes, de modo que a liderança não se configure como instrumento de dominação, mas como prática de emancipação. Nessa perspectiva, a relação de poder na educação não deve se realizar pela imposição, mas pela partilha de sonhos e pela construção de uma consciência crítica, capaz de transformar a realidade. Essa foi a fala da Márcia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. José Jadson. Para quem não assistiu, recomendo o filme Estrelas Além do Tempo. É um filme que aborda o racismo nos Estados Unidos, mostrando a segregação racial e o preconceito que as 3 protagonistas negras enfrentaram enquanto trabalhavam na NASA durante a Guerra Fria. É um ótimo filme mesmo. Tem vários filmes que explicam essa situação e a luta também pelos direitos civis, que o próprio streaming depois, né, conforme a gente vai vendo, ele começa a sugerir. Aí depois a gente, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar uma lista também sobre esse tema. José Jadson. Os professores devem ser abertos para sentir e compreender os outros. Essa habilidade vai além do conteúdo e é essencial para construir relações humanas verdadeiras e o ambiente de aprendizado acolhedor. José Jadson. O mundo mudou depois da pandemia e as relações humanas também se transformaram. Novos modos de trabalhar, estudar e se conectar exigem adaptação, empatia e atenção às necessidades emocionais de todos. Deixa eu ver se tem mais algum.
Marilene Silva. E muitas vezes tem professores que não aceitam mudança, mas não por eles e o próprio sistema que obriga eles a seguir as regras das avaliações. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que esse eu já li, que é do José Jadson. Acho que é só. Ótimo. Então, gente, olha, eu gostei muito da participação de vocês, embora escrito no chat, mas é participação, né? Tá valendo. E uma coisa assim que me veio agora em mente, que a Marilene falou por último, né? Vou pegar o que me ficou mais fresquinho na mente, que é sobre essa questão de que os professores, né, às vezes também são movidos por esse contexto dos exames, das provas censitárias, né? E a gente precisa pensar que, apesar de, a gente também pode fazer isso, né? Apesar desse contexto, dessa realidade na sala de aula, a gente tem que buscar espaços para construir isso que a gente está se dispondo enquanto educador, né? E esse é o papel da educação, se contrapor. Muitas vezes a gente não pode derrubar o muro, mas a gente pode plantar flores no pé do muro, não é? A gente pode criar um ambiente saudável ali naquele muro, né? Então, me lembra aquela música, apesar de você, amanhã pode ser um outro dia, né? E isso é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, que apesar dos problemas, apesar das fatalidades, apesar das crises, a gente pode semear a semente e ver depois nascer o fruto, né? E esse fruto pode nem ser a gente que coma desse fruto, mas o que valeu é a intenção da semente, né? Então, para vocês, uma boa noite, bons estudos, boa semana, comemorem aí a vitória desse momento histórico no Brasil, e o Brasil está de parabéns, essa nação está de parabéns, porque conseguiu ter força de manter a sua soberania e manter a Constituição preservada como uma possibilidade para a gente continuar lutando pelos direitos daqueles que ficaram no processo de exclusão. E muitos de nós estamos também na beira desses processos de exclusões. São vários, né? São até coisas que a gente nem toma consciência, mas a gente tem que estar aí nesse papel de conhecer para conscientizar-se, dialogando, respeitando e ajudando nesse processo formativo entre nós e o outro. Suara Macedo, parabéns pela sua apresentação, a todos os outros participantes, né, que com carinho, com interesse, colocaram aqui sua fala, colocaram sua palavra, isso é muito importante. Esse é o exercício, gente, daqui a pouco vocês estão aí com tudo, né, é o que nós desejamos. E o grupo de estudos é para isso, para a gente se afinar, se encontrar, encontrar os pares de ideias, de desejos e de sonhos, sonhos de um mundo melhor, certo? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Parabéns pela condução, Sara. Obrigada. Estamos juntos para isso. Vamos embora.